Então, é científico. A esquerda é realmente mais problemática, infeliz, invejosa e desajustada do que a direita. Hoje a gente vai dar uma olhada num estudo que chegou em uma série de conclusões bem interessantes que na verdade já confirmam algo que é bastante óbvio, menos para um esquerdista, e a gente vai entender por quê, né? Eles têm muitas limitações, então claro que não vai ser óbvio para eles. Eu já trouxe aqui pro canal outros vídeos parecidos, porque não é o primeiro estudo que demonstra isso, mas esse foi um dos estudos que detalhou melhor, fez vários recortes demográficos ali pra gente ver o nível de felicidade, a incidência de problemas mentais na cabeça de pessoas de esquerda e de direita. E é bem interessante, é realmente muito interessante. Então, se você está curioso, se você quer ver quais foram os resultados desse estudo, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Atenção, estamos nos últimos dias da Black November do Dante, o super-herói que eu criei pra Nerdola Comics. Se você ainda não garantiu a sua HQ, é só clicar no link do comentário fixado, também ali na descrição do vídeo, e não perder essa oportunidade. Esse vai ser o melhor valor para você adquirir o seu quadrinho na mídia física, e eu garanto que vai valer a pena, porque eu tô preparando um material muito legal para vocês. É isso, recadinho rápido de hoje, agora vamos voltar pro vídeo. Então, o estudo que nós vamos ver hoje foi publicado O que explica a diferença de felicidade entre liberais e conservadores. É uma publicação do Nate Silver, foi postado no seu Silver Bulletin no dia 18 de junho de 2025. E essa foi uma conversa que ele teve com Mike Pesca. Esse cara, né, o Mike, entrou em contato com o Silver depois que ele publicou um artigo no SBSQ sobre por que os jovens se voltaram contra os democratas, que abordava alguns desses temas. Os jovens, em geral, relatam uma saúde mental bastante precária, com altos índices de ansiedade e depressão. Só que isso é particularmente verdadeiro para as mulheres jovens, e as estratégias que os democratas usam para atrair eleitores mais jovens parece que não estão agradando muito os homens. Ainda assim, é possível argumentar que o SBSQ escondeu a descoberta mais interessante, que é a de que os conservadores relatam ter uma saúde mental muito melhor que os liberais, e é uma diferença considerável. De acordo com esse estudo cooperativo eleitoral de 2022, que é o estudo que a gente vai ver hoje, o que realmente interessa, porque tem esses resultados bizarros, e foi uma pesquisa feita com uma amostra muito grande de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas respondendo essa pesquisa. A gente consegue ver essa análise demográfica bem detalhada. E interessante sobre a metodologia da pesquisa, tá? A última coisa que eles perguntavam na pesquisa era a posição política da pessoa, porque é óbvio que se essa é a primeira pergunta, se a pessoa que está respondendo o questionário sabe que se trata de uma pesquisa política, ela pode acabar, né, enviesando as suas respostas. É simplesmente óbvio. Você chega para o esquerdista e pergunta, qual a sua posição política? Ah, eu sou de esquerda. E na sequência pergunta, você diria que sofre com algum tipo de doença ou desordem mental? Ele já vai pensar, tá, entendi. Ele quer medir, né, a prevalência de desordens mentais em cada espectro. Ah, não vou falar isso porque vai prejudicar o meu espectro. Então não tenho nada não. Mas foi o oposto. Eles começaram perguntando sobre a saúde mental das pessoas, várias perguntas bem detalhadas para vários grupos. Fizeram algumas perguntas para entender também, né, a posição dessas pessoas, né, com que grupo, outros grupos elas se identificavam, se elas eram LGBT, por exemplo, né? E só no final, depois de analisar as respostas, é que eles perguntavam o posicionamento político. Ou mediam, né, verificavam também, né, com base nas posições políticas dessas pessoas. Em quem que votaram na última eleição, né, coisas do tipo. E aí chegaram nesses resultados que são, né, ao mesmo tempo que preocupantes, se você é de esquerda, bastante previsíveis. Olha a diferença bizarra. Os próprios entrevistados admitiram que sofriam ou não com doenças mentais e qual era o nível de saúde mental deles, sem saber que era uma pesquisa política. Só 20% dos liberais, só 20%, diziam que possuíam uma saúde mental excelente, enquanto mais de 50% dos conservadores falavam que a sua saúde mental era excelente. É uma diferença muito grande, mas o mais bizarro é que você percebe que quanto mais conservador você é, mais positivos são os índices. Só 19% dos conservadores possuem uma saúde mental debilitada, ruim, podre, pobre. Ou seja, tem menos conservadores com uma saúde mental de merda do que liberais que alegam ter uma saúde mental excelente.
Liberais, no caso aqui, são progressistas, são wokes, os lacradores, né? Liberal americano. No Brasil, é mais popularmente traduzido como progressista. Mas é o esquerdista médio, normal, esse militantezinho idiota de Twitter, né? Nenhuma surpresa. E você percebe que bem mais da metade da esquerda sabe, tem consciência e reporta que possui uma saúde mental de merda, debilitada. O gráfico, ele realmente é inverso. Dá pra ver que, né, como os números excedem o 100%, você podia escolher mais do que uma opção. Mas, em geral, os moderados possuem um índice normal, bem equilibrado, na verdade, né, de doenças mentais. Todos os níveis ficam mais ou menos ali na mesma média, enquanto os esquerdistas ficam concentrados na parte negativa, né, e pouquíssimos têm uma boa saúde mental. E os conservadores são exatamente o oposto. A maioria tem uma saúde mental excelente, e se a gente juntar ainda, né, os que, além de excelente, têm uma saúde mental muito boa ou boa, é praticamente todos. Só que esse resultado isolado talvez não signifique tanta coisa, né? Pode ser uma coincidência. Tem um argumento que eles usam muito que simplesmente os conservadores não vão atrás, né, de investigar a saúde mental, por isso que eles não sabem. E que é uma imbecilidade. Em alguns casos isso pode até ser verdade, mas não para representar situações tão diametralmente opostas. E não é como se fosse razoável que pessoas confundissem uma saúde mental de merda com uma saúde mental excelente. Pô, se você tá deprimido, se você tá com crises de ansiedade, com ataque do pânico, se você tem alguma desordem muito óbvia, você provavelmente sabe disso. No mínimo você sabe que tem algo de errado, você não vai achar que tem uma saúde mental excelente. E mesmo que ache, não vai ser na maior parte dos casos. Mas tem outras coisas ainda mais interessantes. Ele fala aqui, ó, será que isso reflete uma correlação espúria? Em outras palavras, que eleitores com características associadas à menor felicidade tendem a ser atraídos pelo liberalismo, mas que as atitudes políticas em si não dizem muito por si só? Resumindo, não, ou pelo menos provavelmente não. A diferença entre liberais e conservadores persiste notavelmente, mesmo quando se levam em conta esses fatores. Vou mostrar a vocês um gráfico bem extenso, onde traduzia 5 opções fornecidas pelo CES para uma escala de 100 pontos. 0 para saúde mental ruim, 25 para regular, 50 para boa, 75 para muito boa e 100 para excelente. O americano médio se autoavalia com uma pontuação de 60 nessa escala. Em outras palavras, em algum lugar entre boa e muito boa saúde mental. Mas os progressistas têm uma pontuação média de 53 e os conservadores de 68. Vou ignorar os moderados no restante do texto porque, previsivelmente, eles estão em algum lugar no meio, assim como a gente viu na outra tabela. Aproveitando o grande tamanho da amostra do CES, vamos ver como essa diferença se mantém em uma ampla gama de características demográficas e políticas. Esses dados foram retirados diretamente do CES. Não há nenhum tipo de modelagem sofisticada. E aqui nós temos um gráfico que é simplesmente bizarro. A gente já viu a questão da saúde mental. Agora a gente vai ver uma questão de felicidade. Não é mera coincidência, talvez, que quanto maior o índice de problemas mentais, menor os níveis de felicidade dessas pessoas. E aí você tem essa tabela que demonstra, que coloca ali, né, em perspectiva quão positiva ou quão negativa é a saúde mental de cada grupo, e você percebe que em todos, absolutamente todos os grupos, em todos os recortes, a direção é exatamente a mesma. O nível de felicidade médio dos progressistas, dos esquerdistas, é sempre inferior. Não tem um único recorte onde o gráfico esteja invertido, porque os vermelhos são representados lá nos Estados Unidos pelos republicanos, o azul é a representação dos democratas. E você percebe que a cor vermelha está sempre à direita. Sempre, sempre. É uma máxima. Alguns grupos, em geral, em média, são mais infelizes que outros. Mas mesmo os grupos que são mais infelizes, quem faz parte daquele grupo e é republicano, e é de direita, e é conservador, é mais feliz do que quem não é. Então a gente pode observar que, num recorte de gênero, os homens são mais felizes em média do que as mulheres e têm menos problemas mentais em média do que as mulheres, nos dois grupos. Homens de esquerda são mais felizes que mulheres de esquerda e homens de direita são mais felizes que mulheres de direita. Só que nos dois casos, homens de esquerda são muito mais infelizes e problemáticos e mulheres de esquerda são muito mais infelizes e problemáticas. Muito mais mesmo, uma diferença de mais de 10 pontos nos dois casos. Essa aqui também é bizarra, ó. Brancos de esquerda são extremamente infelizes. E talvez essa seja... Caramba, essa aqui é a mais interessante ainda, né? Os brancos de esquerda são extremamente infelizes, porque eles são os culpados, os vilões da humanidade, obviamente. Então, né? Como que você carrega todo o peso da culpa da dívida histórica e você não vai ser um infeliz de merda? Os negros, eles são muito mais felizes, tanto de esquerda quanto de direita. Ó, e possuem uma saúde mental muito melhor. E talvez o mais interessante, se você é de direita, se você é conservador, não importa se você é branco ou negro, você tá de boa. Nos dois casos. Estão realmente empatados os negros e os brancos.
né, no quesito de saúde mental e felicidade, quando a gente está observando dentro do grupo da direita. Aí os hispânicos e asiáticos estão um pouco abaixo aqui na tabela, as outras raças também, mas a máxima permanece igual. Aqui a gente está vendo que quanto mais jovem, mais infeliz e com maior prevalência, né, de problemas mentais. Quem nasceu de 64 para trás tá no auge da felicidade. É interessante, porque inclusive até mesmo o pessoal de esquerda, ainda que os velhos, né, os velhinhos de esquerda, sejam mais infelizes, mais frustrados e mais doentes que os de direita, eles ainda assim estão à frente, né, dos mais jovens, mesmo os conservadores. Aqui é a escolaridade. Caramba, o grupo mais feliz de todos e mais saudável mentalmente, de todos os grupos mesmo, aparentemente, é a melhor pontuação aqui, ó, 75, são os pós-graduados conservadores. Aqui é a renda familiar. Isso é interessante, né? Porque o pessoal fala que dinheiro não traz felicidade, mas o gráfico prova o contrário. Quanto mais dinheiro, mais feliz o grupo tende a ser. Mesmo os esquerdistas, que supostamente não ligam pra isso, mesmo entre eles. Aqui, religião. Quem diria? O grupo mais infeliz e frustrado é o grupo dos ateus e agnósticos. Porém, mesmo os ateus e agnósticos de direita são mais felizes em média que os crentes de esquerda. Olha que interessante, você percebe aqui, ó, que tá em 62. Aqui também é a maior discrepância, né? Os ateus e agnósticos de esquerda são os mais infelizes, assim, estão entre os grupos mais infelizes e problemáticos de todos. Os protestantes, católicos e de outras religiões estão num grupo próximo aqui, né? O recorte é bem parecido. Essa também é bacana. Ao contrário do que as piadinhas sugerem, os casados e com filhos, não necessariamente todos têm filhos, né? Mas o grupo de pessoas que estão casadas ou numa relação estável, morando com a pessoa e tendo filhos, esse grupo é o mais feliz, né? Em relação aos separados, aos divorciados, ou que simplesmente não casaram em nenhum momento também. E é curioso observar que isso é um padrão que se mantém mesmo na esquerda, né? Mesmo os esquerdistas casados, num relacionamento sólido, são mais felizes que aqueles que não têm relação nenhuma. E isso é interessante por quê? Porque são eles que vivem problematizando a família, né? Tentando criar todos esses estigmas, né? Que as mulheres são oprimidas no casamento e etc, etc, etc. E que nenhuma mulher precisa de um homem para ser feliz, para ser realizada. Bom, de forma geral, os índices demonstram o contrário, que você tem mais chance de ser feliz, realizada e ter uma boa saúde mental se você encontrar uma pessoa para dividir a sua vida com você. E na verdade, o recorte dos filhos está aqui embaixo, né? Então aqui realmente é só sobre estar junto ou não, né? Estar num relacionamento estável com alguém ou não. Sobre ter ou não ter filhos está aqui embaixo. E caramba, nossa, olha, o pior recorte são os dos esquerdistas que não têm filhos. Mas assim, de muito longe. São os mais frustrados e infelizes. E aí você pensa no número de feministas que não teve filhos quando era uma boa época para ter, né? Porque mulheres ainda tem toda uma questão de longevidade aí, né? Chega num ponto que começa a ficar perigoso ter filhos e chega num ponto que já não consegue mais mesmo. E aí muitas a gente sabe que ficam frustrados e não deve ser mera coincidência que na esquerda você tem esse recorte tão negativo de infelicidade, né? Esquerdistas sem filhos estão também entre os grupos mais frustrados, infelizes e com menos saúde mental. Mas em geral ter filhos faz as pessoas serem mais felizes. E também é interessante observar que apesar de ser positivo ter filhos, as pessoas ficam mais felizes quando os filhos saem de casa. Aparentemente, né? Também é um padrão. E aqui, orientação sexual. Encontramos o grupo mais problemático e com a pior saúde mental de todos, que são os bissexuais ou outras sexualidades, e aí você vai entrar naquela miríade de gêneros, não binário e etc., de esquerda. Coincidentemente, o grupinho que tava há poucos dias atrás me cancelando e me chamando de maluco é científico. É o grupo com a pior saúde mental de todos. O grupo mais frustrado, infeliz e problemático de todos os grupos. Esses não binários de esquerda, que estavam me cancelando e me chamando de louco. A pessoa acha que ela transcendeu a biologia e consegue fluir de um gênero pro outro. Pô, será que essa pessoa não tem uma boa saúde mental? Pois é. Mas olha que interessante. Os bissexuais, não vou colocar outro porque essas maluquices toda dentro da direita nem existe, né? Então deve ser quase que a totalidade de bissexuais. Os bissexuais de direita são de boa. Assim, relativamente de boa, né? Tem vários outros recortes, inclusive os heterossexuais estão bem, né, mais felizes e saudáveis. Mas em perspectiva, eles até que estão de boa, né? Os gays e lésbicas
um pouquinho melhor. E na verdade é interessante que se você parar para observar, os LGBT de direita estão pontuando 59 aqui, né? Então os LGBT de direita, eles são mais felizes e mentalmente saudáveis, muito mais que os homens, num geral, de esquerda, muito mais que as mulheres de esquerda, muito mais que os brancos de esquerda, então equivalente aos negros de esquerda ali, né? Pau a pau com os hispânicos, com os asiáticos. Se você é um LGBT de direita, você é infinitamente mais feliz, realizado e mentalmente saudável do que praticamente todos os recortes da esquerda que você tem nessa análise. O quão interessante, quão curioso e quão bizarro é isso. Praticamente a única chance que você tem, porque os números na esquerda são péssimos, né? A única chance que você tem de ser mentalmente saudável, realizado e feliz sendo um LGBT é se você for de direita. Se você for de esquerda, esquece, você tá ferrado. Agora, se você for de direita, você tá de boa. Os gays de direita são mais saudáveis que os heterossexuais de esquerda. Bem mais, inclusive. São mais felizes, são mais realizados. Cara, isso aqui é sensacional. E aqui, essa também é sensacional. Olha só. Interesse em política e atividade política. Quanto maior o seu interesse por política, melhor a sua saúde mental e, incrivelmente, a sua felicidade quando você é de direita. Tá entre os grupos mais saudáveis, mais realizados de todos. Perdendo só pros bilhardários, um ponto atrás dos bilhardários, aqui ó, é 73 contra 74, e pros pós-graduados. Ou seja, praticamente todo o público desse canal, cara, o público desse canal hoje em dia é um público altamente engajado e interessado em assuntos políticos. Esse é o meu público. É você que está assistindo esse vídeo. Você está entre o recorte mais saudável, mais feliz e mais realizado de todos. Em contrapartida, os esquerdistas, como sempre, estão na merda, né? E quanto menor o interesse em política, mais na merda eles estão. Porque aí é realmente, né, os pelego massa de manobra que estão só... Eles chamam a direita de gado, mas eles realmente são o gado frustrado e problemático que só segue o que é dito pra eles. E continuam infelizes e frustrados e não têm a mínima ideia do motivo. É triste até. E essa também impressiona. O engajamento nas redes sociais não diminui, né? A felicidade, na verdade, continua com bons parâmetros. E a participação em protestos políticos, aí não muda nada. Se participa, se não participa, tá bem próximo. Seguindo com a análise do Silver aqui, ó. Como você pode ver, a diferença entre progressistas e conservadores é bastante consistente em todas essas características, mas vamos analisá-las rapidamente, entendendo que estamos reduzindo muitos fatores complexos e algumas poucas opções que as pessoas marcaram em uma pesquisa. No gênero, os homens relatam uma saúde mental ligeiramente melhor do que as mulheres, embora a diferença não seja realmente tão grande até chegar às faixas etárias mais jovens. No entanto, as atitudes políticas são mais preditivas. As mulheres conservadoras relatam níveis de felicidade consideravelmente maior do que os homens liberais, né? E aqui é realmente você fazer essa análise, né? Você traçar esses grupos e você perceber que você faz parte de vários desses grupos. Então, na questão de saúde mental e felicidade, se você é homem, já é positivo. Se você é um homem branco ou negro, também está positivo. Se você é um homem branco ou negro que nasceu em 64 ou antes, está no prime. Se você é pós-graduado, excelente. Se você é milionário, melhor ainda. Se você segue uma religião, também. Em contrapartida, se a gente for pegar para o outro lado, quais são os maiores indicativos de infelicidade e desordem mental? Se você é uma mulher branca, hispânica, asiática ou de outra raça, jovem, que nasceu em 97 ou depois, que só completou o colegial, que não é rica, que não acredita em Deus, que não está casada nem num relacionamento sólido, que não tem filhos, que é bissexual ou outras características e que ainda tem baixo interesse por política, a probabilidade de você estar ferradíssima da cabeça é muito alta. Você é a exceção da exceção da exceção, se você tem uma boa saúde mental pertencendo a todos esses grupos. Enfim, eu não vou continuar lendo as outras descrições porque é basicamente a análise que a gente já fez, né? Aqui ele fez ainda uma análise geral que pode ser positiva para a esquerda, neutra ou negativa. Vamos colocar isso, né? Acho que é justo, é honesto da nossa parte. Existe uma maneira de apresentar essas descobertas de forma simpática aos progressistas. Por exemplo, que eles são mais conscientes do sofrimento das outras pessoas e das condições do mundo, enquanto os conservadores são felizes, mas são mais egoístas. Isso aqui não faz sentido porque você percebe que os índices de inveja da esquerda também são maiores, num geral, né? E eles são mais egoístas. Também tem estudos que demonstram isso. Então, eles fingem que é isso, mas a gente sabe que não é, e tem outros estudos que já refutariam essa análise simpática a eles.
Existe uma abordagem relativamente neutra de que as pessoas se tornam liberais porque estão passando por dificuldades ou foram oprimidas e, portanto, são a favor de mudanças de um papel maior do governo. É basicamente a questão do ovo da galinha, né? As pessoas, elas são problemáticas e infelizes com uma péssima saúde mental porque são de esquerda, ou seja, a esquerda causa isso nelas, ou é o oposto. Elas já eram assim e, por isso, o discurso da esquerda atraiu elas. Então, o discurso da esquerda atrai pessoas mentalmente problemáticas e infelizes, ou o discurso torna essas pessoas mentalmente problemáticas e infelizes? Qualquer que seja a resposta é bem ruim, né? Fora que tem um outro problema aí. Assim como a gente já sabe, né, daquela máxima de que um governo que se elege com base na pobreza e na miséria das pessoas não tem interesse em resolver a pobreza e a miséria, porque aí vai perder os seus eleitores, o mesmo não vale para esse outro fenômeno? Se os esquerdistas precisam de pessoas mentalmente problemáticas, infelizes e com uma vida toda zoada, né, sem estrutura familiar e etc., é do interesse deles resolver esses problemas ou é do interesse deles que as pessoas sejam cada vez mais infelizes e problemáticas? E aí entra, né, toda a parada do contágio social, é uma explicação qual seria o interesse da esquerda em promover todas essas agendas que claramente destroem famílias e a cabeça das pessoas. E a gente vê, quando se depara com um bando de militantes canceladores não binários, o quão problemáticos e dementes eles são. Cara, a esquerda está criando malucos porque malucos são eleitores de esquerda. É óbvio que a esquerda não tem interesse em resolver isso. Pelo contrário, a esquerda tem interesse em prejudicar e debilitar cada vez mais a saúde mental das pessoas, porque assim eles garantem novos eleitores, mais eleitores. E você pode até achar que eles não têm plena consciência disso, mas aí é só lembrar daquele discurso do Lula, né? Falando que quando a pessoa eleva um pouquinho o padrão de vida delas, já para de votar no PT. Até o Lula, que é um pinguço demente, sabe desse tipo de coisa. Você acha que as grandes mentes por trás de toda a propaganda esquerdista não sabem disso? Que isso não é realmente programado, uma engenharia social para criar uma massa de manobra que eles podem utilizar à vontade para se perpetuar no poder? E a análise menos gentil aos esquerdistas, como Matt Iglesias sugeriu no seu post, por que jovens liberais são tão deprimidos, pode haver um aspecto performático nisso. Os liberais, os progressistas, eles podem expressar sentimentos negativos como um sinal de solidariedade a um movimento que acredita haver profunda injustiça no mundo, mas isso pode se agravar e a desgraça adora a companhia, e atrair algumas pessoas que enfrentam sérios problemas de saúde mental. Então eles atraem essas pessoas problemáticas por causa do discurso de merda deles e criam problemas também, né? Quando a pessoa olha demais pro abismo, o abismo começa a olhar de volta. E é claro que aqui a gente simplesmente tá vendo os números que confirmam algo que, na verdade, é só bater o olho que a gente já constata, né? Eu separei aqui ainda um vídeo que eu acho que ilustra muito bem. Que foi uma espécie de um experimento social que um jovem, um garotinho, based, que vai certamente preencher vários dos pontos positivos no grupo de saúde mental ali, desse estudo que a gente acabou de ver. Esse garotinho se infiltrou num grupo de gordas LGBT. E olha só o que ele fez. Esse é o grupo de gays e gordas. This is a queer fat club. Na verdade, não é nem um grupo de gays gordas, é um grupo de queer gordas. Ela falou queer fat group. Ou seja, é uma camada além de problemas, né? Porque é um grupo queer, que é basicamente aquela letra que fala, né, do pessoal esquisitão da sigla LGBT. E aí você começa a cair na teoria queer, vai ter ali os não binários, vai ter os de gênero fluido, os de gênero nuvem, enfim, toda sorte de maluquice. Então aqui a gente tá vendo um grupo dessas pessoas malucas, né? A gente tá vendo as pessoas malucas que responderam àquela pesquisa. E aí esse molequinho entrou nesse grupo e olha só o que ele fez. I'm queer at that. Okay, thank you for eu sou queer e gay. joining. We're just Aqui ela já tá sem entender. Ok, muito obrigado por entrar. Nós estamos... tá confusa, introducing né? ourselves at the moment. Okay. Nesse momento estamos nos apresentando. Ok. Do you want to go ahead and introduce yourself, Joe? Yeah, my name's Joe. I go by he, they, and I identify as 275 pounds. Falou, sim, o meu nome é Joe, eu uso os pronomes ele e dele, e eu me identifico como tendo 130 quilos. Okay. Ok, beleza, tá. I feel like Jay's kind of making fun of Eu sinto que a Jay tá rindo de... Realmente, olha só, me. mano. I know it's kind of a shock. I know Eu sei que é estranho, sei que é um pouco inusitado. kind of a new thing. Do what? A menina ali, eu só tô tipo... O quê? Tá confuso? Qual o problema? O que tem de errado? Ué, esse moleque não pode se identificar como tendo 130 quilos? I apologize. Oh no, you're good. Are you comfortable leaving the group at the moment? Why?
Simplesmente perguntou, você tá confortável em sair do grupo? Ué, por quê? I'm not understanding why you're joining the group. Eu ainda não entendi por que você entrou no grupo. Aí ele vai perguntar, ué, esse não é um grupo queer de gordos? This is the queer and fat group now. Queer and Fat Group. Yeah. Yeah, É isso, sim. that's why I came here for. É por isso que eu tô Okay. aqui. And you said you identify as fat? E você disse que você se identifica como gordo? Yeah. Isso, é. Okay. This is just for fat. Ok, mas é que aqui é um grupo apenas para pessoas que são gordas de fato. Bodied people. Yeah, I understand. Essa parte é genial. Ele tá pegando, né, a parada da autoidentificação, né, e zoando, trolando, obviamente, esse grupo de pessoas problemáticas. Porque se é uma pessoa que tá dizendo que é do gênero oposto, sexo oposto, no caso, basta você se identificar. Eles não poderiam dizer, não, esse é um grupo para mulheres de fato. Isso já é transfóbico. Não, mas eu sou uma mulher, eu me identifico como uma mulher. Então eu sou uma mulher, né? Se eu tô me identificando como uma mulher, eu sou uma mulher. Não, mas aqui é só pra mulheres de fato. Isso já seria transfóbico. Só que como aqui é uma identificação de obesidade, elas não estão entendendo. Bugaram, né? Deu pane na Matrix, porque não tem, esse discurso não tá programado já ali no cérebro. Mas ele vai usar exatamente esse argumento. Não, eu entendo. Eu me identifico como gordo, então eu sou gordo, né? Se eu me identifico como mulher, eu sou mulher, de fato, e ninguém pode questionar e contestar isso. Se eu me identifico como gordo, eu sou gordo e ninguém pode contestar. Ó, eu I entendo. identify as a fat Eu me identifico como uma pessoa body gorda. person. É isso. Então, ele é, de fato, uma pessoa gorda. Por isso, ele é queer também. Enfim, interessante, né? Basicamente, aqui a gente viu a interação entre os grupos do estudo anterior, né? O moleque, que claramente tá super de boa, tanto que entrou ali e deu essa sacaneada sem perder a postura, e as pessoas problemáticas que não conseguiram entender conceitos da própria teoria que elas defendem. Afinal de contas, são queer, né? Então, se acreditam nessa parada de queer, de autoidentificação, o discurso do moleque deveria fazer sentido pra eles, mas não faz. Por quê? Porque nada lhe faz sentido. E aí você começa a entender por que a esquerda, de forma geral, é tão infeliz e problemática, né? Porque tem uma saúde mental de merda. É isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha achado interessante. Diz aí embaixo se você se surpreendeu com algum desses resultados ou se você apenas viu, né, esse estudo, lembrando, um estudo bem amplo, né, 60 mil pessoas que foram entrevistadas e a gente apenas teve a constatação da realidade mais óbvia possível, né? Passa o vídeo adiante, curte, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo, valeu e até a próxima. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?